Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês como é que a mídia o tempo inteiro tenta de alguma maneira atrapalhar qualquer coisa que envolva o governo do presidente Lula, a economia brasileira e a melhora dos setores econômicos. Para quem não está sabendo, eu soltei um vídeo lá no meu canal ontem, chamado O Historiador. Se vocês não me seguem ainda, me sigam lá. Votem em mim também no Prêmio Best, a gente já está em 7º. Ano passado eu fiquei entre os 20, queria pedir que vocês fossem lá votar também em mim, na Sinara, na Revista Fórum, para que a gente passe de fase. Ano passado eu fiquei entre os 20, entre os 10 eu não fiquei, mas queria pedir a vocês que fossem lá, procurasse IBEST. Eu vou pedir pro Gui, coloquei em algum lugar aqui o link, vocês entram, votam, para que a gente consiga passar de fase. Eu tô em 7º lugar nesse momento, mas com o voto de vocês a gente vai chegar no topo e ficar em primeiro lugar ali, tá? E ontem eu mostrei para vocês aqui nas redes sociais, lá no meu canal do YouTube, um material que eu vou mostrar para vocês aqui, que a princípio vocês podem achar que é maluquice, mas que está sendo cogitado e o mercado financeiro não tem problema nenhum em citar, que é o quê? A direita a direita ligada ao mercado simplesmente quer lançar Joesley Batista como um dos nomes para 2026. Carlito, mas ele teria viabilidade? Bom, ele estaria dizendo para pessoas próximas ali que ele pretende se lançar candidato em 2026 ao cargo de presidente da República e inclusive já teria começado o projeto ali de rebranding, de reformulação da sua própria marca e tudo mais. Começou a utilizar o Instagram desde o ano passado. Vários vídeos do Canal Rural começaram a ser indicados agora no YouTube. Para quem não sabe, o Canal Rural é controlado pelo agro. Na verdade, tem influência do agro, mas é controlado pela JF, empresa de investimentos que o Joesley Batista é acionário majoritário. E aí agora sai uma notícia de que o Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Aí você fala, maravilha, beleza, tá vendo? O mercado quebrou a cara, torceu de novo contra o Lula, torceu de novo contra o Haddad, torceu de novo contra o Brasil. Nos últimos 12 meses, inclusive, o crescimento chega a em torno de 3,5% acumulado aí, mas sempre tem o vírgula mais, porque o título da matéria tá assim: PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, vírgula, puxado pelo agro. Aí deveria ter outra vírgula, que é bancado com recursos do governo. Afinal, o plano safra, que gira em torno ali de meio bilhão, na verdade, meio trilhão de reais nesse momento, é o que ajuda o agro a ser tech, o agro a ser pop, o agro a ser forte. A matéria está publicada aqui no Globo e traz esse título aí: PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pelo agro. Condições climáticas favoreceram super safra e levaram a agropecuária a dar salto de 12,2%. Mercado de trabalho ainda aquecido impulsiona consumo. Investimentos sobem com força. Vamos falar do Plano Safra aqui, deixa eu dizer exatamente, Plano Safra 2025. Vamos ver quanto é que foi o Plano Safra desse ano agora, tá? 25, 26. Só pra gente trazer exatamente o valor, porque a mídia divulga, puxado pelo agro, mas não cita quanto o governo disponibilizou pro agro, para fazer investimentos ali. Deixa eu só encontrar aqui o valor para trazer para vocês, porque assim fica muito fácil. Assim fica muito fácil. Receber dinheiro público, evidentemente, para poder trazer ali os investimentos necessários para sim manter a economia forte, também com um papel importante que o agro acaba exercendo também, mas do jeito que os veículos da mídia tradicional citam, parece que o agro, ele consegue fazer tudo sozinho, é autossuficiente, não precisa de ajuda de ninguém, não tem interferência de ninguém, não tem colaboração de ninguém. E aqui tá, o valor que o agro vai receber esse ano, segundo o material publicado aqui em alguns portais, é de 475 bilhões. A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, solicitou que fosse uma bagatelinha maior. Eles queriam que fosse, ao invés de serem 475 bilhões, quase meio trilhão de reais, eles queriam que fosse 594 bilhão de reais. Ano passado, inclusive, já tinha sido um valor elevado de 400 bilhões de reais. É esse mesmo povo aí que é bancado pelo Estado, com essas linhas aí de crédito oferecidas pelo Plano Safra,
que critica a Bolsa Família, que critica Minha Casa Minha Vida, que critica Mais Médico, que critica qualquer tipo de assistência dada a quem não tem nada, a quem não tem o mínimo. Enquanto eles que têm tudo, que levam a economia do Brasil nas costas, acabam ali sendo beneficiados. E aí tem matérias como essa, né? PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025, puxado pelo agro, vírgula, que recebe meio trilhão do governo. Só faltou citar isso na matéria, né? Aí vem uma outra matéria aqui já, o editorial do próprio Globo trazendo. Brasil fica em 5º lugar no ranking das economias que mais cresceram. Aí você fala, quem foi que ficou em primeiro lugar? Os Estados Unidos da América, né? Afinal, a economia liderada ali por Trump, tá indo muito bem. Trump é um modelo a ser seguido. Depois deve vir ali a Argentina, outro modelo econômico fantástico também que deveria ser seguido, né? Não. Os Estados Unidos da América teve uma retração de 0,2%. Inclusive teve a primeira nota de rebaixamento de investimento em aproximadamente 100 anos da sua história, tá? Há 100 anos, um pouco mais de 100 anos, na verdade, que isso não acontecia. E olha quem é que está no ranking. Primeiro lugar, entre as nações que mais cresceram economicamente, né, com os dados dos trimestres que a gente viu ali. Irlanda, 3,2%. Islândia, 2,7%. Hong Kong, 1,9%. Taiwan, 1,8%. E em 5º lugar, vem o Brasil com 1,4%. Não aparece aqui os Estados Unidos da América, não aparece aqui, por exemplo, a Hungria, não aparece aqui El Salvador, não aparece aqui, por exemplo, a Argentina. Ah, Carlito, mas essas nações são menores em comparadas ao Brasil. Pois é, a Irlanda também é menor comparada ao Brasil, mas o cálculo é proporcional, não é pela população. O cálculo é feito pelo crescimento econômico do Brasil, não pelo tamanho da população do país. E aí, quando você lê matérias em portais de notícia, no geral, vocês veem sempre o mais. Economia brasileira cresce, mas é necessário cortar gastos. O dólar cai, bolsa sobe, economia melhora, mais por sorte de Lula do que por ações do governo. É sempre assim. Tanto que tem uma matéria aqui da Veja, quer ver? Sorte de Lula. Acho que é Veja. Cadê? Uma matéria da Veja de março de 2023, ou é fevereiro de 2023. Tá aqui, ó a matéria. Fator sorte de Lula com as altas das bolsas e do real no primeiro mês do governo. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui alguns detalhes aqui para a gente compartilhar a tela para que vocês possam ver. Que parece piada, mas infelizmente não é, tá? Parece piada, mas infelizmente não é. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. O fator sorte de Lula com as altas da bolsa e do real no primeiro mês de seu governo. E aqui a matéria fala que os resultados positivos nos primeiros meses do governo do Lula se deu mais por sorte do presidente e da sua equipe do que por ações concretas do governo. O problema é que a gente já passou o primeiro ano de governo, 2023, o segundo ano de governo, 2024, estamos já no fim do primeiro semestre do terceiro ano de governo, 2025, e o Lula continua sendo um cara de sorte. Ele até, inclusive, citou aqui, ó, inclusive uma matéria deste ano que foi repercutida pela Veja também. Tá aí, ó. Lula diz que precisou entrar um cara de sorte como ele para a economia voltar a crescer mais de 3%. Pois é, uma resposta clara e irônica à ação aqui da Veja e de vários veículos da mídia tradicional. É lamentável que a gente veja isso, porque a gente consegue comprovar com isso aqui para vocês várias situações, tá? A primeira, o problema do mercado e o problema das grandes mídias com o Lula não está em relação ao crescimento do país ou ao lucro deles, tá? Porque mesmo com o Lula sendo um cara ligado à esquerda, mesmo não sendo tão severo quanto eu acho que ele deveria ser, inclusive em relação a algumas ações econômicas que ele e o Haddad poderiam tomar, o mercado ainda ganha muito dinheiro com o Lula. Mas o mercado não quer que o pobre tenha qualquer tipo de perspectiva de mudar de vida. É como diz a música das meninas, né? Por que eles não querem que isso aconteça? O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E eles querem que fique sempre assim. Enquanto o povo passa fome, eles querem ficar cantando bom, xibom, xibom, bom, bom. E aí ano que vem, provavelmente Lula vai vencer a eleição de novo, tá? Eles estão desesperados porque não conseguiram encontrar um candidato viável para fazer frente ao Lula de verdade. Agora o PSD está cogitando ali o nome do Ratinho Júnior e para mim é só uma hipótese
bem hipotética, vou ser até redundante aqui, e eu acredito que isso envolve mais interesses do Kassab em tentar pressionar e ameaçar o governo Lula em troca de mais coisas do que realmente colocar o Ratinho Júnior para ser candidato. Eu acredito que o Ratinho Júnior vai acabar sendo candidato a senador da República lá no estado do Paraná, ou, na melhor das hipóteses, ser vice de alguma chapa aí indicada por Bolsonaro. Mas essa ainda é pouco provável, tá? Então eles estão tentando atrapalhar a imagem do Lula, macular a imagem do Lula, estão divulgando massivamente a matéria que mostrou que a aprovação do Lula, a desaprovação do Lula aumentou, só que eles não citam que isso é dentro da margem de erro e que inclusive também já era previsto por causa da operação da Polícia Federal que descobriu os esquemas envolvendo o desvio de dinheiro de aposentado através do INSS, porque na gestão do presidente Lula, na gestão do Partido dos Trabalhadores, não existe medo de prender bandido e descobrir fraude, porque isso poderia supostamente macular a imagem do governo. Bandido tem de ser preso, fraude tem de ser combatida e não importa, como disse o próprio ministro Lewandowski, se for necessário vamos cortar na própria carne. A ordem é do presidente Lula. E é isso. E a mídia tá realmente desesperada, porque não adianta. Eles fazem. Aí quando vai fazer a pesquisa, Lula versus Tarcísio. Lula 44, Tarcísio 33. Lula versus Michele. Lula 44, 43, dependendo da pesquisa. Michele 32, 31, 29, dependendo da pesquisa. Não adianta. Porque as mesmas pessoas que dizem que desaprovam o governo Lula votam nele porque não é porque a pessoa desaprova o governo que quer que venha um bolsonarista ou um privatista como o Tarcísio ou como um outro Bolsonaro 2.0. Porque muitos dos que estão desaprovando o governo, desaprovam sendo até de esquerda, porque às vezes queriam um governo mais radical, queriam um governo que o Lula fizesse de maneira mais diferente, mas não estão dispostos a votarem em um candidato indicado pela direita. E é isso que a mídia está desesperada, tentando demover de qualquer maneira a imagem do presidente Lula. Mas se até o Steve Bannon, líder da extrema-direita global, disse que Lula é uma ameaça, como é que ele disse aqui? Deixa eu encontrar aqui, só para mostrar para vocês textualmente o que ele disse. Ele disse algumas coisas, na verdade, sobre o Lula, né? Uma que foi matéria de 2019, cadê? Uma foi matéria em 2021 na Folha de São Paulo e a outra foi matéria em 2019 na BBC. Em 2019 ele disse o seguinte: Lula, estrategista de Trump, aliado de Bolsonaro, se diz fascinado por Lula. Ele diz que Lula é um líder extremamente carismático, inclusive, que ele é o poster boy. Isso aqui é de 2022, tem outra aqui de 2019. Peraí, deixa eu pegar aqui para citar para vocês também. Quero citar todos aqui para vocês verem. Cadê? Tá aqui, ó. A outra de 2019, ele diz que Lula é o maior... Cadê? Lula é o maior ídolo da esquerda globalista do mundo e sua liberdade trará enorme perturbação ao Brasil, porque Lula foi libertado em 2019, afinal o objetivo do Moro era eleger Bolsonaro, então não fazia mais sentido manter o Lula preso, né? O STF conseguiu, inclusive, provar que a prisão do Lula não seguia critérios técnicos. Em 2021, inclusive, o Moro foi tornado um juiz parcial pelo STF, com as condenações de Lula e de outras figuras, inclusive. E aí o Steve Bannon disse o seguinte aqui, claramente, tá? Agora que está livre, Lula vai virar um imã para a esquerda global. Para a esquerda global se intrometer na política brasileira. Ele é, entre aspas, o poster boy da esquerda globalista. O poster boy é o exemplo, né, para a esquerda. É o Lula. Já em uma entrevista já em um material divulgado em 2022, ou melhor, em 2021, traz aqui, lá na Folha de São Paulo, criador de Trump trata Lula como o esquerdista mais perigoso do mundo. E é isso que a gente está vendo aí o mercado entender. Para eles, Lula realmente é um perigo, porque Lula inclui o pobre no orçamento. Lula ajuda a diminuir a desigualdade social do Brasil, Lula ajuda a levar uma dignidade mínima às pessoas. A gente viu recentemente vários dados ali de pessoas que saíram da miséria, da extrema pobreza. E não é isso que a extrema-direita quer, não é isso que o mercado quer. O mercado é fascista. Basta ver uma entrevista de um tempo atrás de uma das fundadoras do Instituto Milênio, dizendo que ela não gostava muito de falar em liberalismo antes, porque muita gente lembrava que o liberalismo era associado ao nazismo e ao fascismo, e ela tinha esse medo de o instituto dela ficar vinculado a isso. Hoje eles não têm mais vergonha, tanto que está no slogan da campanha dos fascistas, né? Deus, pátria e família. O mesmo slogan do fascismo, o mesmo slogan do nazismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O mesmo slogan utilizado na Alemanha nazista parcialmente, né? Que era um fragmento do hino alemão, Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Eles não têm mais vergonha de mostrar a cara. Mas a gente vai continuar combatendo a extrema-direita, vai continuar combatendo o fascismo, porque sim,
a esquerda vai continuar sendo um risco para vocês. O presidente Lula vai continuar sendo a maior ameaça que vocês vão enfrentar enquanto ele tiver vida e força para fazer política. Se não diretamente como candidato, apadrinhando pessoas, porque ele tem esse poder de ajudar a apontar novas lideranças, como fez com a Dilma em 2010 e como vai fazer com outras figuras depois da eleição de 2026. Grande abraço para vocês, compartilhe esse vídeo. Vou ficar alguns dias sem gravar vídeo aqui, tá? Tem um ano que eu tô aqui na Revista Fórum, vou tirar uns dias de licença. Vou visitar meu pai na Bahia, vou passar o aniversário dele com ele na semana que vem, então vocês não vão me ver aqui na semana que vem. Mas na outra semana eu estou de volta. Enquanto isso, eu queria pedir a vocês que votassem massivamente em mim, na Sinara, na Revista Fórum, lá no portal IBEST, para que a gente possa, no Prêmio IBEST, para que a gente possa representar bem a esquerda, para que a gente possa representar bem a imprensa independente nesse evento. No ano passado eu fiquei entre os 20 melhores influenciadores de política no Brasil, e esse ano eu quero ficar, no mínimo, entre os 3 ali, pra gente ter uma plaquinha ali no fundo do Prêmio Best, pra gente trazer aqui e mostrar pra vocês a qualidade do nosso trabalho, e que, inclusive, eu, comunicador nordestino, estou aqui representando bem a política brasileira com análises assertivas com frequência, tá bom? Grande abraço pra vocês, bom final de semana, e até daqui a alguns dias, quando estarei de volta. Tchau!